Olá, seja bem-vindo de volta à nossa terceira aula de grego intermediário no módulo 2 aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nessa nossa terceira aula vamos continuar tratando sobre o genitivo, especificamente sobre a sua introdução. Na última aula nós falamos então ali sobre o genitivo como a sua elasticidade semântica, temos tratado sobre isso nas últimas aulas. Ou seja, na sua forma, a forma que o genitivo tem de expressar várias possibilidades semânticas, ou seja, vários significados, e de como o contexto ele é crucial quando nós tratamos sobre genitivo, ou seja, entender de que se trata de uma forma mais ampla o texto é crucial para que nós entendamos o que o genitivo deseja significar, o que o genitivo deseja expressar. Então, dentro dessa ideia aí introdutória, vamos falar do genitivo, então, na sua definição de genitivo, o significado não afetado. Se você lembra um pouco sobre o que nós tratamos sobre semântica dentro do genitivo, você vai lembrar um pouco que nós falamos sobre significado não afetado. O significado não afetado é a semântica, ou seja, é aquilo que não é mudado com o contexto. Eu vou chamar de acontextual. É aquilo que é acontextual dentro do genitivo. Lembra que eu falei que dentro do genitivo a parte contextual é crucial e realmente entender o texto de uma forma mais ampla e esse contexto literário, o contexto histórico e o contexto obviamente mais próximo, o contexto imediato do texto ao que você quer abordar, o texto que você quer interpretar, isso é extremamente importante para aquilo que você vai buscar de interpretação do genitivo. Mas existe um elemento dentro do genitivo, que seria o seu núcleo, que não é afetado, ou seja, que é acontextual, linguisticamente falando, aí para você ter uma palavra que aqui eu quero me referir com isso, que se refere à sua semântica, que está em uma relação de diferença com a pragmática. A pragmática tem a ver com o uso e a semântica tem a ver com o seu significado específico, fora desse uso, certo? Aquilo que é acontextual. Então, o genitivo e acusativo, dentro dessa ideia acontextual, dentro desse significado não afetado do genitivo, nós queremos fazer uma relação dele com o acusativo, certo? Seriam esses casos oblíquos, né, como o Daniel Wallace chama. Genitivo e acusativo se assemelham por serem casos que expressam algum tipo de limitação. Então, existe um elemento que é acontextual no genitivo e também no acusativo, que é a sua ideia de limitação, ou seja, ele limita algo. Existe algo mais amplo e ele é utilizado para limitar, para trazer uma ideia de que aquilo uma categoria menor, menos ampla, certo? Enfim, essa é a característica que há de comum acontextual, independente do contexto. Genitivo e acusativo vão ser limitadores, eles vão limitar alguma coisa, certo? Então essa é a semântica do genitivo e do acusativo, mas a gente ainda quer essa diferença. Então, entendendo aqui a parte da limitação. O reino de Deus, certo? O reino de Deus, ele especifica qual reino está em foco, ou seja, existem vários reinos, há vários reinos por aí, mas existe o reino de Deus. Então eu tenho uma categoria mais ampla, que se chama reino, ela é enorme, ela é quase infinita, de tantas possibilidades que nós poderíamos trazer da palavra reino. Mas aí eu trago a ideia de Deus. Opa, não é qualquer reino, eu limitei a ideia de reino a uma ideia mais específica, que é o reino de Deus. Então, nesse sentido, ele está limitando, o genitivo está limitando
Basileia Turtheu, reino de Deus, está sendo limitado, essa amplitude semântica de reino está sendo limitada pelo genitivo de Deus, ok? Então eu estou especificando qual reino está em foco. Então isso é uma limitação. Da mesma forma, Simão de Cirene indica qual Simão está em vista. Existem vários Simões, vamos chamar assim, né? Várias pessoas chamadas com o nome Simão, mas eu não estou falando de qualquer Simão. Se nós estivéssemos falando de qualquer Simão, aí sim seriam muitos chamados de Simão, mas eu quero limitar. Então, para limitar, eu utilizo essa expressão genitiva de Cirene. De Cirene, então, limita a ideia de todos os outros chamados Simão para dizer é o Simão de Cirene. Nós estamos limitando. O acusativo também tem uma ideia limítrofe, né? Uma ideia de limite, de limitar. Por exemplo, eu ouvi. Se eu digo eu ouvi, eu posso... Isso é muito amplo. Eu posso ter ouvido qualquer coisa. Eu posso ter dito também que eu ouvi no sentido de eu deixei de ouvir. Antes eu não ouvia, agora eu ouço. Olha a ideia aí intransitiva, né? A ideia de que pronto, eu ouço. Antes eu não ouvia, agora eu ouço. Mas nós também podemos entender que se eu digo eu ouço, pode ser eu ouço as pessoas, eu ouço alguém, eu ouço os animais, eu ouço o barulho, enfim, pode ser várias coisas. Se eu digo eu ouço, fica muito amplo. Eu quero limitar essa ideia de ouvir. Então o que eu utilizo também? Eu utilizo um acusativo, ou seja, um objeto que vai me ajudar a indicar aquilo que foi ouvido. Então eu ouvi, podia ser qualquer coisa, mas eu utilizei ouvir uma voz. Então eu acabei então de limitar. Eu não ouvi qualquer coisa, eu ouvi uma voz. Limitei a ideia, o significado de ouvir. Então nós temos então esse significado não afetado, a parte semântica do acusativo de limite. Eles adoraram o Senhor. Eles poderiam ter adorado qualquer coisa, poderiam ter adorado outros deuses, eles poderiam ter adorado a si mesmos, mas eles adoraram o Senhor. Então esse adoraram o Senhor. Adorar então tem uma força, na verdade, mais ampla, e o Senhor tem uma ideia de limitação, que é o acusativo que vai trazer. Então ele especifica o objeto da adoração, traz essa ideia de limite, traz essa ideia mais específica no caso do que está sendo tratado, ok? Muito bem. Seguindo em frente, as diferenças. Vamos trabalhar aqui as diferenças entre acusativo e genitivo. O genitivo, ele vai delimitar quanto ao tipo, certo? Enquanto o acusativo limita quanto à extensão. Genitivo delimita qualidade, acusativo delimita quantidade. Vamos usar as nossas expressões para trabalhar esses dois conceitos. O reino de Deus. O reino de Deus. E a outra expressão que nós utilizamos, vamos trabalhar aqui, eu ouvi uma voz. Uma voz. Pronto. Quando nós trabalhamos aqui a ideia de limitação, os dois limitam. O reino é amplo, de Deus é específico. Eu ouvi é amplo, uma voz é específica. Só que o reino de Deus, a expressão reino de Deus, ela delimita quanto ao tipo. Ora, de Deus é um tipo de reino, poderia ser o reino de Satanás,
e esse é um outro tipo de reino, completamente diferente do reino de Deus. Poderia ser o reino dos homens, poderia ser o reino da Espanha. Então, esses reinos têm tipos diferentes, e esse tipo é trazido através da ideia de genitivo, certo? A ideia do caso genitivo, essa expressão aí de como nós temos tratado. Já no caso do acusativo, eu ouvi uma voz, nós temos aqui uma voz, ouvir é amplo, mas uma voz é específico. Ele delimita quanto à extensão, ou seja, quanto até onde vai. O meu ouvir se estende à voz, certo? Eu ouço a voz, não tem a ver nada com o tipo do que se está sendo tratado, tem a ver com a extensão. A extensão para onde vai o verbo ouvir. Eu ouço a voz. A minha ação de ouvir se estende até a ideia de voz, ou seja, até o objeto voz. Essa é mais ou menos a ideia que eu quero trabalhar. Então, o tipo é tratado, a limitação quanto ao tipo é trazida pelo genitivo. A limitação quanto à extensão é trazida a partir do acusativo. O genitivo limita, então, qualidade. É a qualidade do reino a que eu estou me referindo. É a qualidade, é o reino de Deus, não é o reino de Satanás. É esse tipo, essa qualidade. Eu ouvi uma voz, delimita a quantidade, aquilo que eu ouço especificamente, aquilo a que se estende a minha ação de ouvir. Então, lembre-se melhor assim, tipo e extensão. Tipo, a limitação quanto ao tipo diz respeito ao genitivo. A limitação quanto à extensão da ação tem a ver com o acusativo, certo? O acusativo é um outro modo, aliás, um outro caso que nós ainda vamos tratar, mas eu já estou adiantando a você essa diferença entre genitivo e acusativo. O genitivo, então, está relacionado a um substantivo. Essa é uma diferença bem importante. Já que ele vai falar de tipo de coisa, ele está relacionado a um substantivo, no caso aqui, reino. Lembre-se da palavra aqui geralmente, certo? Os genitivos que estão relacionados a verbo, nós vamos tratar sobre eles, mas estamos falando de uma forma geral. De uma forma geral, o genitivo tem a ver com, está ligado a um substantivo, no caso aqui, reino. Exatamente porque ele diz a respeito a tipo. Já o acusativo, porque tem a ver com uma extensão, ou seja, com aquilo a que eu me refiro sobre um verbo mais amplo, ele vai estar geralmente relacionado a um verbo. No caso aqui, verbo ouvir é o verbo mais amplo, preciso delimitá-lo, então eu uso um acusativo, uma voz. Ok? Genitivo, tipo, acusativo e extensão. Ambos trazem limite, a ideia de limite, mas um referindo-se ao tipo, o outro referindo-se à extensão do verbo que está sendo tratado. Muito bem. Seguindo em frente, podemos dizer também que o genitivo tem uma força adjetival, certo? No caso aqui, trabalhando já agora com a diferença do dativo. Apresentamos a diferença do acusativo, certo? Que tem a ver com a extensão do verbo, com a extensão da amplitude daquele verbo com relação àquilo que ele está significando, certo? Então, eu ouvi uma voz tem a ver com a extensão, da onde vai a minha ação de ouvir. No caso do dativo, a diferença relacionada ao genitivo é outra. O genitivo tem uma força adjetival. Lembra que nós falamos que ele vai estar relacionado ao tipo, à qualidade. Se ele tem a ver com tipo, com qualidade, direcionada a um substantivo, então a força do genitivo vai ser uma força
adjetival, porque ele adjetiva, ou seja, ele atribui um significado a um certo substantivo, ele atribui uma qualidade, ele delimita o tipo daquele substantivo, então ele tem essa força adjetival. O dativo já tem uma força adverbial, certo? Porque ele não é que ele vai ser um advérbio, mas ele vai estar ligado a esse advérbio, certo? Nós podemos entender da seguinte forma, né? Eu chuto a bola para ele. Eu chuto a bola para ele. Para ele está atribuindo uma ideia do que se referiu ao verbo chutar. É um objeto indireto aí. Então, por isso que ele tem essa força adverbial, porque ele atribui uma ideia ao verbo e não necessariamente ao substantivo, né, de uma forma mais enfática, certo? Então, o acusativo e o dativo têm forças mais relacionadas ao verbo. A extensão ao verbo, o outro tem uma função mais adverbial. Nós vamos tratar sobre o dativo de forma mais específica, mas o genitivo, você deve lembrar que é o que nós estamos trabalhando agora, vai trazer uma força de tipo, de qualidade, então por essa razão uma força adjetival. Não esqueça disso, adjetival, ele atribui qualidade, ele delimita o tipo de um substantivo, então por isso ele tem essa força adjetival, ok? Seguindo em frente aqui. Então vamos pensar agora sobre o genitivo dentro da ideia dos 8 casos. Não é bem a ideia que nós seguimos, mas que para que você tenha uma ideia de como ele é tratado dentro dessa perspectiva aí dos 8 casos. No sistema de 8 casos, o genitivo define, descreve, qualifica, restringe e limita, né? É muita função, exatamente porque o sistema de 8 casos delimita, forma a função, ele tem que atribuir muita função aí ao caso, né? Para tanta coisa. Então, o genitivo ele define, descreve, então a casa de Deus. Tem várias casas, mas eu estou descrevendo que casa é essa. Eu qualifico, estou trazendo qualidade, uma casa divina, não é uma casa qualquer, é uma casa humana, é uma casa divina. Então, estou qualificando. Estou restringindo também, porque há várias outras casas, mas estou falando da casa de Deus, então vai ser uma restrição e o mesmo que uma limitação. Estou limitando essa ideia que está sendo trazida. Então é importante lembrar que muitos gramáticos adotam este caso. Na verdade, esse tipo, né, de visão sobre casos. Então, se você olhar, especialmente as gramáticas mais antigas, elas vão trabalhar o genitivo a partir da ideia dos 8 casos. Então, não é que você precisa aprender os 8 casos aqui no nosso curso, mas caso você queira outras metodologias, se você for ter acesso a outros livros que tratam sobre o grego, então você vai ter que entender pelo menos o que é esses 8 casos, como o pessoal dos 8 casos aí vai entender o genitivo. Então, por isso que eu faço questão de mencionar o sistema. Poderíamos passar em frente disso e não tocar nem mencionar, mas é importante você pelo menos reconhecer como isso é trabalhado de outras perspectivas, certo? Dessa forma, ao falarem de 8 casos, essas são as ideias às quais eles se referem ao tratar do genitivo: definição, descrição, qualificação, restrição e limitação. Então, o genitivo vai ter essas funções para quem trabalha com os 8 casos. Dessa forma, eles vão trazer exatamente a noção ablativa, certo? Eles vão dizer que essa noção ablativa, que eles vão chamar da ideia de separação,
ela não está incluída dentro do genitivo. Eles vão criar um outro caso para entender, ou pelo menos achar que deve se identificar um outro caso para que se possa entender o que é um genitivo. E para eles o genitivo não traz a ideia de separação. A separação é uma ideia, é uma força semântica que só é trazida a partir desse caso, o caso ablativo, certo? Então, para os que usam o sistema dos casos, dos 5 casos, é necessário uma definição mais ampla, certo? Não é dos aqui, é dos. Então, dos 5 casos, nós precisamos definir o genitivo mais amplamente, exatamente porque, como nós falamos, ele traz uma elasticidade que vai além somente da definição, descrição, qualificação, restrição e limitação. Ele ainda é mais amplo do que isso. Então, se nós queremos tirar o ablativo e entender a partir dos 5 casos, então precisamos tomar cuidado aí para que o genitivo seja categorizado dentro dessa perspectiva, certo? Exatamente por isso, dentro do sistema de 5 casos, que é o sistema que nós utilizamos dentro da nossa abordagem, nós vamos entender que o genitivo e ablativo têm a mesma forma, certo? O sistema de 8 casos vai diferenciar, ele vai dizer que o ablativo não é o mesmo que o genitivo. Então essa ideia, essa força de separação, esse significado de separação vai ser dado ao ablativo. E aí se delimita um caso especificamente para tratar sobre a separação, e esse caso é o ablativo. Nós que entendemos que o grego tem 5 casos e nós assim o analisamos, nós consideramos genitivo e ablativo um caso só, certo? Um só caso. Não existe ablativo e genitivo. Existe o genitivo que tem uma função de separação, existe o genitivo que tem uma função de limitação, existe um genitivo que tem uma função de descrição e por aí vai. Nós poderíamos tratar vários outros genitivos aqui, várias outras funções do genitivo, mas é só para que nós entendamos aqui que a forma de analisar o genitivo a partir dos 5 casos ela é diferente dos 8 casos, porque o genitivo, na questão dos 8 casos, ele não traz a ideia de separação e se separa o ablativo só para isso. No caso, o genitivo, dentro dos 5 casos, engloba-se toda essa ideia de delimitação, qualificação, descrição e tudo isso, mais a ideia de separação também. Isso tudo está incluído dentro do genitivo para quem analisa dentro dos 5 casos. Ou seja, para quem segue os 5 casos, o caso, nós já falamos sobre isso na introdução lá do curso, o caso é uma questão de forma, certo? Forma, tem a ver com forma, com as palavras, com as desinências, a forma como o substantivo termina, aqueles acentos, enfim, as declinações. É uma questão de forma e não uma questão de função. Porque a função, um caso pode ter várias funções, como nós já tratamos, por exemplo, no nominativo. Ele tem pelo menos 2 funções, a função de sujeito, a função de predicativo do sujeito. Essas são as 2 funções do nominativo a princípio, porque nós vemos que ele tem função de aposto também, ele tem essas outras funções de trazer título a uma concatenação de sentenças, que é o caso do nominativo absoluto, enfim. Então, tudo isso nós podemos entender que são funções que estão dentro de um caso só chamado nominativo. Da mesma forma, nós não podemos dizer que somente a ideia de separação ela dá a função, a ideia de que vamos fazer um caso somente para quando houver uma ideia de separação. Não, porque o genitivo já engloba isso. Então, de certa forma, a definição do caso genitivo no sistema de 5 casos combina com o genitivo e, no caso, o ablativo também no sistema de 8 casos. Não é que é a mesma coisa, mas se você quiser analisar o genitivo
dentro do sistema de 8 casos, você vai ter que ver lá o que eles falam sobre o ablativo também, entendendo que para quem estuda a partir dos 5 casos, isso vai também ser trazido. Então, gramáticas como Robertson também são gramáticas que trabalham a partir dos 8 casos, entre outras gramáticas também. Então você vai entender que quando ele tratar sobre ablativo, você já tem um gatilho mental que isso é genitivo, na forma de 5 casos é um genitivo, ok? Vamos continuar falando aqui sobre esses aspectos, né, não afetados do genitivo na próxima aula também, tratando ainda sobre a introdução para que a gente se situe dentro do estudo aí do caso genitivo, ok? Então que Deus nos abençoe, até a próxima aula.